Você falar que crianças e jovens e adolescentes são nativos digitais, portanto eles já nascem sabendo mexer com essas coisas, é uma mentira. Isso não é verdade, tá? As crianças, e os adolescentes, assim como os adultos, sabem pouquíssimo sobre tecnologia e sobre mídia. A cada segundo, crianças e adolescentes são expostos a milhares de conteúdos para os quais podem não estar preparados. Tudo é muito colorido, sonoro, estimulante e imediatamente gratificante. Mas como equilibrar essa avalanche de cliques e diversão com conteúdos que também protejam, eduquem e façam sentido, sem parecerem monótonos? No segundo episódio do Entre Mídias, vamos fundo em um dilema que já desafiava produtores de conteúdo há 20 anos, durante a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, realizada no Rio de Janeiro pela Multirio. Nosso especialista abre o jogo sobre os desafios, as conquistas e as estratégias para encontrar o equilíbrio perfeito entre encantar e cuidar. Eu sou o João Alegria, professor de História, atuo há muito tempo com audiovisual e educação, hoje mais com mídia e educação, e atualmente sou secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. O que foi a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Criança e Adolescente? Foi um sonho, um pouco maluco, de uma equipe muito interessante que naquela época atuava na Multirio, uma empresa municipal de multimeios da cidade do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Educação, e que imaginava que poderia trazer para o Brasil um evento que começava a ganhar força no mundo e que nascia da preocupação do tipo de contato que as crianças e os adolescentes tinham com produtos de mídia em geral. E a equipe da Multirio achou que era a hora da gente trazer essa discussão para o Brasil, deslocando para cá um encontro global, né, internacional, bem complexo, na verdade, de fazer, porque além de pesquisadores, além de profissionais da comunicação, você pensar numa 4ª cúpula de mídia para crianças e adolescentes também significava que você iria reunir crianças e adolescentes. Você falou para mim que vocês não tinham a dimensão do tamanho, do trabalho, da potência e das consequências, né, de um fórum para crianças e adolescentes, da maneira que foi feita na cúpula. Por que você falou isso? Por mais que a gente tivesse feito inúmeras reuniões preparatórias e discussões e planejamentos e tal, quando a coisa se materializa na sua frente, ela tem uma outra dimensão. É uma dimensão meio de Babel, porque são pessoas que falam em várias línguas e que estão juntas e que não se entendem muito bem, sabe, os tradutores simultâneos, os debates, isso tudo vai criando uma escalada de potencial de confusão no sentido positivo, entende? Que eu acho, por exemplo, que o espaço talvez mais dinâmico, mais interessante, onde essa experiência de Babel mais aconteceu, foi exatamente no setor das crianças e dos adolescentes, que estavam reunidos numa cúpula, que tinham que discutir a questão da mídia entre eles e deveriam sair desse evento com uma proposta, com uma carta, com uma declaração, com algo que fosse uma manifestação de crianças e adolescentes do mundo sobre produtos de mídia, de comunicação, entende? Nada do que eu estou falando é uma coisa negativa, é uma crítica, na verdade é uma confusão boa, porque também para eles era uma descoberta de como fazer uma negociação internacional. Quando você está debatendo em conjunto para fazer uma declaração comum, isso é uma grande negociação. Então, crianças de 13 anos, de 12 anos, descobrindo como é que você negocia um tópico específico, Brasil e África, Austrália, Europa, América Latina, isso não é tão simples, entende? Tem alguma coisa que para você tenha sido disruptivo durante esse fórum
para adolescentes na cúpula e que você até hoje pense, nossa, isso eu trago até hoje, me impressionou e eu coloco em prática na produção de audiovisual para crianças e adolescentes? Talvez o que mais marcou essa cúpula foi o fato de que havia uma preocupação geral de proteção às crianças e adolescentes, tá? No sentido de que provavelmente crianças e adolescentes, devido ao seu nível de desenvolvimento cognitivo, físico, amadurecimento de sociabilidade, etc., não estivessem completamente prontos para enfrentar de uma maneira consciente, plenamente consciente, o conteúdo que chegava até elas por meio da mídia, tá? Então, esse viés de que precisamos proteger as crianças e os adolescentes, que não estão prontos para lidar com uma coisa que chega até eles, também se repetia muito na voz deles, tá? Era a coisa mais marcante e era uma coisa que tinha também muita presença no Brasil, quando você falava, por exemplo, de produção de conteúdo educativo, tá? Contra uma produção de um conteúdo comercial supostamente meio malvado, assim, né? Mas o curioso disso é que, nitidamente, as crianças viviam ao mesmo tempo que faziam esse discurso, elas transpiravam uma sedução pelos encantamentos da tecnologia e da mídia, tá? Era perceptível naquele momento e que eu acho que é uma coisa que marca demais quando a gente pensa em produção de um conteúdo que, na origem, ele é pensado, ele é tratado supostamente com essas camadas de proteção para chegar até esse público infanto-juvenil, tá? Eu já participei de muitas produções desse tipo, como roteirista, como diretor, etc., e são inúmeras horas de trabalho em que se discute essa tensão entre algo que seja encantador e, ao mesmo tempo, eu não usaria educativo, eu usaria protetivo, que eu acho que é mais a questão, tá? Então, assim, a gente debate milhares de horas, entendeu? Porque a gente não quer deixar de fazer uma coisa que engaje, que seja sedutora, que seja encantadora e que consiga atrair a atenção e reter a atenção de crianças e adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, quando você está num ambiente de produção educativa, como a gente chama, existe toda uma questão de um cuidado protetivo. E muitas vezes a gente tem uma sensação de que esse cuidado protetivo escorrega ou impõe algo que é, nas palavras de todo mundo, meio chato. Então essa questão do encantamento, ela tem uma dubiedade aí que também é muito interessante. E quando você quer fazer uma narrativa midiática extremamente encantadora, de algum modo você quer aprisionar o público para que ele não saia dali até o momento que você queira encerrar aquilo, certo? Então esse jogo ele está muito presente, já estava lá. Acho que é algo que está muito presente até hoje na produção educativa, que não foi superado e que eu não vejo muito possibilidade de superação, tá? Me alongando um pouco, essa, inclusive, não é uma discussão dos anos 2000, tá? Essa é uma discussão do período da constituição de um audiovisual, das narrativas audiovisuais nos anos 20 e 30, nos anos 1920, 1930, nos Estados Unidos mesmo, tá? Então existe um primeiro movimento nesse período, quando você vai ver imprensa da época, revistas especializadas, primeiros educadores que se debruçaram sobre cinema nos anos 20 e 30, esse conceito da proteção, ele já está ali muito forte. Como é que você avalia essa evolução na produção, no consumo, na distribuição de mídia para crianças e adolescentes nos últimos 20 anos? Na minha avaliação pessoal, quando eu olho para os últimos 20 anos no Brasil, eu entendo que a gente teve um enfraquecimento da produção de conteúdo especificamente voltado para crianças e adolescentes. Eu acho que a gente teve um momento de boom nessa virada do milênio, nos anos seguintes, anos 90 até, sei lá, 2010, alguma coisa assim. Mas isso foi se perdendo um pouco
na medida em que os anos passaram, e creio que a gente perdeu volume de investimento nessa produção, que a gente perdeu espaço de distribuição para a produção voltada especificamente para crianças e adolescentes, e talvez a gente tenha perdido até um pouco assim de criatividade e de identidade brasileira nessa produção. Nós perdemos produções, nós perdemos canais de televisão, por exemplo, nós perdemos revistas. Posso citar um exemplo, nós perdemos a revista Ciência Hoje das Crianças, que era um exemplo maravilhoso de um produto extremamente educativo, muito bom do ponto de vista estético, do encantamento, das narrativas, etc., e que nós perdemos, né? Então existem vários exemplos de produtos muito bem sucedidos e criativos, bem brasileiros e que foram descontinuados ou não tiveram mais espaço, tá? Acho que também foi um período em que a gente viveu transformações em série, quando a gente pensa em formas de consumo de conteúdo por meio de tecnologias e pensando em comunicação e, enfim, conteúdo de mídia. Muita coisa mudou muito rapidamente. Os hábitos se transformaram de uma maneira inesperada e talvez até assustadora, né? E hoje, por exemplo, os modos de você ter contato com essa produção, de você escolher coisas, de você ter essa experiência de fruição do conteúdo midiático, eles são muito diferentes do que a gente fazia. E eu acho que, de algum modo, a sociedade se atrasou no que diz respeito à educação midiática. Você falar que crianças e jovens e adolescentes são nativos digitais, portanto eles já nascem sabendo mexer com essas coisas, é uma mentira. Isso não é verdade, tá? As crianças, e os adolescentes, assim como os adultos, sabem pouquíssimo sobre tecnologia e sobre mídia. Eu sempre digo que a principal diferença da geração mais jovem com relação a isso é que eles não têm medo de quebrar os equipamentos. Então eles mexem de uma forma intuitiva, sem medo, e vão desbravando e descobrindo coisas ali de uma forma mais rápida do que um adulto faz. Um adulto, em geral, ele pensa, nossa, paguei muito caro por esse smartphone, se eu quebrar, como é que eu vou fazer? Um adolescente não pensa isso, um adolescente aperta o botão, certo? Mas não significa que ele seja o tal nativo digital que já nasce sabendo como é que as coisas funcionam. Ele não nasce sabendo como as coisas funcionam. Inclusive, como de fato ele é uma pessoa em desenvolvimento, ele está se amadurecendo, ele está formando, né, suas competências cognitivas e tudo mais, ele talvez seja alguém, uma pessoa mais facilmente mobilizada pela estratégia de algoritmo e notificação. E aí, quando a gente avalia alguns problemas que são resultado de um uso pouco consciente de tecnologia e mídia pelas gerações mais jovens, em geral você percebe que tem um fator ali de uma certa ingenuidade que está ali e que é fundamental para que certos crimes, certos comportamentos inadequados prosperem no ambiente de tecnologia e mídia, tá? Eu continuo, depois de 20 e tantos anos, pensando exatamente a mesma coisa. Existe uma coisa fundamental nisso tudo que se chama educação midiática. Não se trata de proibir equipamento, não se trata de... É claro que é preciso estabelecer limites, por exemplo, dentro de uma relação familiar, dos pais com os filhos, etc., mas você estabelece limites sobre muitas coisas, sobre o uso de tecnologia também, certo? Não é só sobre tecnologia que nós precisamos estabelecer limites quando a gente educa para uma determinada sociedade. Os limites têm a ver com comportamentos que a sociedade da qual você participa esperam de você. Quando você vai estabelecendo limites, você vai, de algum modo, preparando uma criança, um jovem, um adolescente,
para estar bem na sociedade da qual ela faz parte quando ela for maior e se comportar de maneira autônoma, certo? Então, isso é importante fazer e sobre todas as coisas, inclusive sobre tecnologia. O que eu acho que é uma perda de tempo é você deixar de educar seriamente, né? Educar na dimensão operacional, na dimensão expressiva, na dimensão da capacidade de leitura crítica de conteúdo, etc. E apelar para coisas como proibição, que historicamente, em tudo que é um pouco mais complicado e do qual a humanidade tem medo, a proibição nunca funcionou. A gente continua repetindo certos esquemas dos anos 1930, tá? Crianças e adolescentes não têm capacidade de lidar com isso, portanto, um terceiro que supostamente tem capacidade precisa protegê-lo dessa coisa toda, e quando eles forem mais velhos, quando eles souberem das coisas, eles vão entender melhor. Não, isso não existe, né? Na verdade, educação para a mídia, educação para uma vida sexual saudável e com autoproteção, isso tudo deve começar desde cedo, para que as pessoas cresçam melhor, inclusive participem melhor da sociedade. Você acha que a gente perdeu por um lado, mas de repente ganhou por outro com a internet? Você acha que de repente a nossa audiência, né, de crianças e adolescentes também foi para esse outro território? A distribuição ela estava mais segmentada e mais ordenada. Conforme foram se popularizando as diferentes formas de consumir conteúdo e de produzir conteúdo e distribuir conteúdo também, esse consumo ele foi se tornando desordenado. Na verdade, quando esse consumo fica desordenado, a ideia de multicast não é necessariamente ruim. Significa que você não depende apenas do conteúdo que foi organizado por outras pessoas e oferecido a você numa determinada ordem, num certo horário, e com determinados conteúdos e narrativas para ter acesso a conteúdo, ao storytelling, à experiência de fruir uma narrativa, tá? Pelo contrário, significa que você próprio pode navegar por múltiplos espaços e múltiplas telas e, de algum modo, escolher coisas que você quer fruir, né? Que você quer experimentar, que você quer conhecer, que você quer consumir, né? Nesse sentido de consumo do conteúdo de mídia, né? Então, nisso tudo, é impossível não reconhecer que tem um viés de democratização e de diversificação identitária, inclusive, da produção e da distribuição de conteúdo e, portanto, do conteúdo que vai chegar às pessoas. Então, isso é bom, tá? Nós precisamos defender o que a internet representa como forma de acesso a mais produtores, a diferentes narrativas e tudo mais, tá? Acontece que, como ela é a internet e muitas das aplicações que estão baseadas em internet estão num ambiente de distribuição de baixa regulação, elas não estão muito bem reguladas, normatizadas, então ela acaba sendo também um espaço para que muitas iniciativas que não estão no campo das bem-intencionadas consigam se propagar e consigam alcançar também multidões de pessoas, né? Então existe um pouco esse desafio, que é o desafio da curadoria, né? Como é que você lida com uma infinidade de coisas que chegam até você? Nem todas elas são bacanas, portanto você poderia descartar uma grande parte do que chega até você, deveria inclusive descartar, mas nem sempre você está totalmente preparado para fazer isso, né? Mais uma vez a gente volta às questões de educação midiática. Então, a principal competência para o uso da internet aberta é a competência de curadoria, certo? Isso significa que você tem
uma grande autonomia para fazer escolhas de coisas que serão bacanas para você, certo? E formar uma competência como essa não é uma coisa que você forma de cara. Formar uma competência como essa tem uma estrada antes, assim, bem grande, que passa desde a sua capacidade em dominar certas linguagens do campo mais técnico, tá? Por exemplo, saber o que é um enquadramento, que aquilo foi feito com uma câmera, se mostrou aquilo, não mostrou outra coisa. Coisas básicas como essa estão antes de você construir uma competência né, de curadoria, de fazer escolhas. Ou mesmo as questões mais discursivas e tal. Então, eu gosto de pensar a internet e tudo ao qual ela dá acesso, sempre protegendo o lado bom dessa história, tá? Mas entendendo que esse é um ambiente, uma guerra. É uma guerra, uma disputa de narrativas, e muitas destas narrativas estão apontadas para um lado muito ruim. Ainda queria falar uma coisa sobre isso. Existe, e isso é um lado importante dessa discussão, uma explosão de desejo de autorrepresentação. Isso eu acho uma coisa importantíssima da gente perceber, tá? Por quê? A popularização das tecnologias de produção da imagem e dos diferentes conteúdos de mídia permitiu que muitas pessoas, quase totalidade das pessoas, eu diria, totalidade é uma palavra forte, mas que muitas pessoas tivessem acesso ao direito de ter a sua própria imagem. A gente precisa entender que o direito à própria imagem, ele é uma conquista que levou séculos. Durante muitos séculos, todas as pessoas estavam sujeitas à representação humana de uma quantidade muito pequena de pessoas, de figuras. Isso era apenas uma camada muito pequena da sociedade, era representada através de imagens e se transformava em símbolos, em modelos aos quais as pessoas deviam seguir. Conforme a gente vive uma popularização dessa possibilidade de produzir imagens de si mesmo, a gente vai começando a ampliar o direito do acesso à própria imagem, que é uma coisa muito importante. Quais os desafios na produção de conteúdo para mídia e adolescentes atualmente para manter essa audiência engajada, né? Eu entendo que realmente há pessoas que se debruçaram em profundidade sobre como é desafiador construir narrativas, né? Contar histórias de uma maneira que a gente consiga envolver crianças e adolescentes, mas mais do que isso, ao envolver, consiga de algum modo contribuir para o processo de desenvolvimento físico, cognitivo, pessoal, emocional dessas pessoas, tá? Então eu acho que a gente, nesse período, conheceu filmes maravilhosos que trataram de questões muito importantes, sabe? Que trataram de racismo, que trataram de violência, que trataram de muitas questões que a gente precisa tratar nesse processo de desenvolvimento, né, na sociedade, das crianças e dos adolescentes, e que não é simples de tratar. Não é simples em casa, não é simples. Então eu vejo que, por um lado, no mundo, no Brasil também, muitas pessoas se debruçaram sobre isso e como é importante. E aí você tem essas produções que são quase produções que são para a família toda. As produções são tão bacanas que não são só para crianças, são para todos nós. E eu acho que isso é uma certa coisa importante a ser considerada. Se você conta uma boa história para uma criança e essa história é realmente boa, essa história não é só uma história para criancinha, entende? É uma história para todos, que está apresentada de uma maneira que dá acesso a ela por crianças e adolescentes, tá? Também, ok? Mas principalmente ela é uma boa história, bem contada e de uma maneira interessante. A gente tem um outro caminho, que é um caminho assim um pouco mais apelativo, tá? Se eu não consigo manter a sua atenção, porque o que eu estou trazendo até você não
mobiliza tanto o seu espírito, então eu posso fazer milhões de coisas acontecer de maneira que você não tenha nem tempo de se distrair, porque senão você não vai entender nada, ok? Então eu colocaria assim um pouco do lado desse esforço ao qual me referi antes, todo um conjunto enorme de produções também, que é um conjunto que esgota a capacidade de atenção e de foco das nossas crianças e adolescentes. Uma linguagem muito veloz, com acontecimentos muito rápidos, muito cortados, exageradamente coloridos e por aí vai, tá? Então, uma série de recursos que são explorados ao extremo para que histórias que não se sustentam consigam estabelecer uma relação meio de capturar essa pessoa, a atenção dessa pessoa, mas mais pela velocidade, mais pelo exagero, mais pelo excesso de ruído, que demanda um esforço enorme para que você consiga entender minimamente aquilo, do que realmente por ser uma boa história. Então a gente tem uma quantidade enorme de conteúdo que é fragmentário, que ele nos deixa assim esgotados, cansados, tá? E eu acho que esses são, na verdade, aqueles que têm trazido um pouco mais de preocupação quando a gente pensa, aí sim, de uma maneira mais fundamentada até na neurociência, por exemplo, em consequências muito graves que a exposição a certas coisas pode levar para o desenvolvimento infantil e do adolescente, tá? Então, eu meio colocaria nesses dois campos, assim. O conteúdo educativo teve que se adaptar com o advento do streaming? A escola organiza o seu trabalho, tá? E a escola organiza o seu trabalho de uma maneira bem racional. Ela é ordenada em séries, em tópicos, começa do mais simples para o mais complexo. Ela tem um modelo de acesso ao conteúdo e ao conhecimento que está organizado de uma maneira linear, tá? Em etapas, e você tem que passar por certos pontos de checagem para você poder acessar o conteúdo que foi colocado à frente do que você acabou de acessar, tá? É assim que a escola funciona. E muito do que se produz de conteúdo educativo vai beber um pouco nessa lógica, sabe? Quando você pega um programa de televisão, quando você vê um roteiro, uma certa história, você percebe claramente que tem uma busca de uma certa organização das ideias numa certa linearidade, fez uma contextualização, trouxe um problema, não sei o quê. Então, bebe muito dessa relação. Consumo de streaming reeducou as pessoas para uma outra experiência de acesso ao conteúdo, que é essa experiência desordenada dos múltiplos possibilidades de caminho que você tem. Se você assiste videoaulas na internet, não tem ninguém lá para dizer que você não pode ver uma videoaula de equação de segundo grau só depois de ter aprendido operações básicas de matemática. Você pode apertar o botão e ver a aula de equação de segundo grau, ok? Eventualmente você vai aprender aquilo, mesmo não sabendo por que você aprendeu, mas repetir alguma coisa ali você vai aprender, tá? Então a forma de construir conhecimento, isso faz parte um pouco de uma experiência humana do século XXI, ela passou a ser guiada mais por interesse que mobiliza a sua atenção em um certo caminho que você faz, a ideia de trajetória, de itinerário que é construído, mas que não necessariamente está ordenado da maneira que está na escola, tá? Então eu acho que a maior parte do conteúdo educativo de mídia que continua sendo produzido aí em 2024 ainda segue esse pressuposto mais básico do ordenamento de conteúdo estabelecido pela experiência da escola, tá? E isso não funciona mais. Você acredita que a produção de conteúdo educativo consiga competir com as grandes produções de entretenimento hoje em dia? E se isso não for possível, o que seria necessário para alcançar esse nível? Bom, mas aí, quando você me pergunta se conteúdo educativo atual consegue competir com as grandes produções da indústria da mídia, né, vamos dizer assim, aí eu estou pensando que são filmes, são jogos eletrônicos, tem uma multiplicidade de formatos, né?
Isso obriga a gente a retomar um pouquinho a ideia do que é conteúdo educativo, tá? É, eu tenho dificuldade de opor esses dois universos, tá? Eu acho, na verdade, que existe conteúdo bom e existe conteúdo ruim, tá? No sentido da sua capacidade, das suas competências narrativas. Eu quis dizer que eu acho que existe conteúdo bom e conteúdo ruim, pensando muito na qualidade narrativa do conteúdo, na questão das narrativas, né, visuais que estão ali, sonoras, do que exatamente esse é educativo e aquele não é educativo, tá? Posso radicalizar dizendo que, tipo, tudo é educativo. Pode ser que certas coisas eduquem para certos comportamentos ou certos desejos que a gente não gostaria que acontecessem, tá? Esse homem, vivendo nesse tempo, com as coisas que eu acredito, pode achar que o que você está aprendendo ali naquele jogo não é algo que eu gostaria que você aprendesse. Agora, achar que você não tem uma experiência de aprendizagem no contato com toda essa mídia é também um pouco ingênuo, tá? Então eu não oporia, tipo, esses dois grandes mundos, como habitualmente se faz, educativo e comercial, ou alguma coisa assim, tá? Eu acho que, na verdade, eles são mundos que se entrelaçam. Óbvio, né? Há conteúdo que é produzido com uma intencionalidade educacional que corresponde ao contrato social vigente. E há conteúdos que são produzidos com uma intencionalidade de lucro, uma intensidade puramente comercial, mas eles também ensinam coisas. Às vezes ensinam coisas boas, tá? Também não ensinam só coisas ruins, né? Nós temos exemplos de muitos sucessos cinematográficos, de grandes produtoras né, mundiais, que, poxa, ajudaram a sociedade a dar passos adiante, enquanto conteúdos educacionais não conseguiram. Às vezes estavam até piores, porque não conseguiam tratar de coisas que precisavam ser tratadas, né? Então, assim, o que eu penso sobre isso é que a produção comercial foi mais inteligente e avançou sobre aquilo que era um universo restrito do que a gente chamava de produção não comercial ou educacional, tá? E acho que o pessoal da produção puramente educativa não soube se apropriar das transformações do tempo e está um pouco mais mal equipada no que diz respeito a uma capacidade expressiva do que esse universo todo da produção comercial, tá? Eu acho bem isso mesmo. Acho que alguns grandes estúdios, não só de cinema, de games e tal, eles souberam muito bem resolver um problema ali de, estão falando que nós somos ruins, beleza, a gente vai lá e pega essa parte aí educativa e faz ela de uma maneira super bacana que vai estar resolvido o problema. Então, eu acho que de algum modo o pessoal do puramente educativo está marcando toca, tá? Houve avanços na inclusão de diferentes culturas, gêneros e realidades sociais na produção de mídia para crianças e adolescentes nos últimos anos? Sim. Uma coisa que aconteceu nos últimos anos foi que o conteúdo voltado para crianças e adolescentes definitivamente incorpora muitos aspectos do que tem a ver com diversidade, né? Diversidade de culturas, diversidade de identidades, diversidade de corpos, diversidade de línguas, de tradições que se são reconhecíveis mundo afora, né? E mesmo filmes que são produzidos, às vezes, no mesmo país, né? Conseguem ter essa preocupação e apontar para esse aspecto da diversidade. Talvez a produção voltada para crianças e adolescentes, principalmente para crianças, seja aquela que mais trouxe questões da diversidade, né? Se isso levou ou não a sociedade a lidar melhor com questões da diversidade, eu acho que é outro assunto. Mas hoje você, sim, consegue ter muitos exemplos, né, de uma produção que é mais diversa e mais inclusiva, né, culturalmente e socialmente. Como você vê a relação entre o conteúdo educativo que é produzido e as escolas do Brasil?
Por exemplo, você acredita que essa produção de conteúdo ela é integrada ao currículo escolar? Olhando no tempo e na atualidade, eu acho que não há relação entre audiovisual educativo e escola, tá? Ela é, ela é algo frustrante para quem trabalha com audiovisual educativo, tá? A primeira onda de apropriação do audiovisual na educação, ela é dos primeiros 30 anos do século XX, tá? Então, por exemplo, se você pensar na cidade do Rio de Janeiro, que é pioneira nisso, em 1927 tem a primeira reforma educacional, onde aparecem artigos numa lei que regulam e orientam o uso do audiovisual na escola. E como a cidade do Rio de Janeiro ela era muito ainda desprovida dos próprios escolares, das escolas próprias, dos prédios escolares, é só a partir dos anos, final dos anos 20 e anos 30 do século 20 que a cidade ganha as suas escolas próprias, né, seus edifícios escolares. Todos eles já começam a incorporar nesse período as salas de cinema e então prevendo que haveria ali uma forte presença do filme. Mais do que isso, tá? Nessa legislação, que era uma reforma educacional do Fernando de Azevedo, quando ele trabalhou no Rio de Janeiro, portanto, antes do Anísio Teixeira, que assume com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, ali se prevê também que o audiovisual, já naquele momento, não deveria ser apenas aquele que chegava pronto à escola, mas que os professores e os alunos também deveriam se envolver em processos de aprender sobre a produção do audiovisual, eles próprios produzirem audiovisuais para o consumo na escola e na rede de escolas, trocando narrativas audiovisuais entre escolas, tá? Aconteciam encontros de professores, formação para isso e tal. Aspectos históricos são importantes para as pessoas não acharem que elas estão inventando coisas, tá? Mas isso está presente na legislação de 1927. Não significa que aconteceu, ok? Aconteceu de forma pontual, assim como é até hoje, tá? Então, na década seguinte, é criado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, um órgão do governo federal que distribuía filmes para as escolas, de uma forma eficientíssima, tá? Enviava os filmes, recebia de volta, as pessoas recebiam projetores no Brasil inteiro, ok? Isso estava disponível para o Brasil inteiro, mas a escola também não era para todo mundo, né? Nos anos 60, um tempo depois, tem um enorme movimento de educação popular que pensa na escola também, que se apropria das narrativas audiovisuais, do rádio, tá? Então, no Rio de Janeiro, nós temos várias pessoas que participaram de forma muito atuante disso tudo, continuam ativas, continuam acreditando no audiovisual na educação. Nos anos 70, é quando a gente efetivamente tem grandes projetos de levar o televisor até a escola, como anos 70, 80, como uma estratégia de ter mais conteúdo audiovisual disponível dentro de um processo pedagógico que acontecia ali na escola, tá? O que aconteceu com esses televisores? Eles tiveram um uso lamentável. Eles ficavam numa certa sala e eram usados quando um professor faltava ou quando você tinha alguma coisa que você precisava resolver e não tinha exatamente ninguém responsável, então você botava as crianças numa sala e botava uma coisa para passar na televisão, ok? Ou então, são esses televisores que a gente foi vendo que eles começaram a ficar presos em gaiolas de ferro, desligados, presos dentro de uma gaiola de ferro, dentro da sala de aula. A própria escola, dentro de uma gaiola de ferro, lá dentro da gaiolona de ferro que é a escola, uma gaiolinha de ferro com uma televisão dentro que quase nunca era ligada, tá? Nesse processo todo, o que a gente pode identificar é que em quase nenhum momento desse século inteiro de história, ok? Vai para um século quase, da primeira legislação lá de 1927, certo? Quase nada mudou no que diz respeito a construir fluência no uso de tecnologia na formação do professor.
o professor continua sendo formado para várias coisas, mas ele sai dos cursos superiores das universidades e vai para uma escola trabalhar. E mesmo nas estratégias de formação continuada que se dão dentro das redes escolares, é claro que tem casos, existe a Multirio, certo? Que é um exemplo nacional para o Brasil, certo? Mas, em sua maior parte, esses professores não são formados para se apropriarem, por exemplo, do audiovisual dentro de uma estratégia pedagógica, ou para se apropriarem do computador, ou para se apropriarem do telefone inteligente, do smartphone, numa estratégia pedagógica. Então, é claro que uma coisa da qual você não teve a oportunidade de se formar para se apropriar corretamente dela dentro de uma estratégia pedagógica, ela se transforma numa ameaça. Algo que você desconhece, que você não sabe como utilizar, que você chega a ter medo de utilizar. Porque, supostamente, inclusive, quando se trata de computador, quando se trata de um smartphone, aquele adolescente que está na sua sala de aula, supostamente, domina aquilo mais do que você acha que você domina. Certo? Então, efetivamente, aquilo é uma ameaça, né? Então, essa é a marca que está presente desde sempre, sabe? Não houve transformação nisso. Eu não acredito que a gente tenha, pensando em sistema, em redes, algum exemplo realmente consistente que a gente possa indicar de um uso sistemático, dentro de uma estratégia pedagógica consciente, dentro de um projeto político-pedagógico da escola, sabe assim, de apropriação do audiovisual, das linguagens informacionais, do próprio smartphone, por exemplo, tá? Não existem, né? Então, é claro, você tem, ao mesmo tempo, você tem professores incríveis para serem a exceção e para dizerem que essa regra, na verdade, é essa mesma, né? Porque aí você tem incríveis exceções. Redes, em diferentes momentos, fizeram esforços, tá? Grandes, né? A rede do Rio de Janeiro mesmo não é muito experiente nisso, não é à toa que eu disse que ela era pioneira desde sempre, né? Então, assim, a rede municipal do Rio de Janeiro é uma rede que tem, na sua secretaria, técnicos voltados para essa área, tem departamento voltado para essa área, tem uma empresa municipal que dedicada à questão do conteúdo, da mídia, da produção de materiais diversos, inclusive materiais didáticos para serem utilizados na escola, né? Mas isso não acontece de uma maneira, do ponto de vista pedagógico, com intencionalidade completa, né? Isso acontece lá. Tá? Nesse contexto, qual a importância de espaços como a Multirio e a Fundação Roberto Marinho? Bom, pensando que o uso que se dá, né, de tecnologia e mídia na escola ainda é muito aquém do que poderia ser, né, e que muitas vezes ele não se dá dessa maneira integrada a uma estratégia pedagógica, sim, é preciso que existam instituições, agentes, né, projetos que ajudem as redes e os professores a se formarem para isso e também a conhecerem as possibilidades, que muitas vezes não são conhecidas pelos professores, nem pelos técnicos das secretarias e diretores de escola e tal. Então, no caso de uma organização como a Multirio, eu acho que ela tem muita aderência e muita possibilidade de se alinhar a um projeto de governança na educação de uma cidade, né? E, portanto, ter um espaço muito importante na medida em que passa a fazer parte de um conjunto de decisões políticas e de escolhas, né? Que uma secretaria faz para toda a rede, né? Então, acho que isso é um lugar muito privilegiado, único quase, tá? No Brasil, né? Existem outras secretarias que têm departamentos, que têm núcleos e tal, mas não com essa capacidade de pensamento, de produção, de distribuição que a Multirio tem quando a gente pensa em Multirio e rede municipal pública de educação do Rio de Janeiro. De um modo parecido, né, entidades como a Fundação Roberto Marinho, que está ligada a um grupo de comunicação, que escolheu que grande parte da atuação
do grupo em responsabilidade social seria no campo da educação, portanto, desde o início pensa em produzir materiais, desenvolver metodologias, tentar construir oportunidades de formação para professores no Brasil que se aproximem desse universo e possam utilizar melhor esse tipo de material e de metodologia, né? Então, acho que de um modo um pouco diferente da Multirio, né? Entidades como a Fundação Roberto Marinho também acabam tendo um papel de difusão, de formação, de compartilhamento, né, de materiais e também de metodologias educacionais com mais pessoas, né? Mas o nosso trabalho ainda tem uma estrada pela frente. Fazendo aqui um exercício visionário, qual o futuro da produção de conteúdo educativo, de mídia para crianças e adolescentes para os próximos 20 anos? É um exercício visionário mesmo, é a perguntinha de $1 milhão agora para você. Pensando no Brasil, um futuro do audiovisual educativo para os próximos 20 anos, eu acho que a tendência é que grandes entidades que vieram se responsabilizando por iniciativas nesse campo continuem perdendo força e que conteúdos ou materiais que possam ser entendidos como audiovisuais educativos continuam se pulverizando e se multiplicando a partir da atuação de pessoas ou de pequenos grupos. Então, por exemplo, a gente fala de professores e youtubers, a gente fala de exploradores, a gente fala de pessoas que saem fazendo pequenas documentações e contando histórias, sabe? Eu crio um perfil porque eu contarei histórias de ruas, porque eu acho isso interessante, isso aqui. Então, aquilo que a gente entende hoje como audiovisual educativo, na minha percepção, ele vai se pulverizar e acontecer mais por esse tipo de iniciativa que estão mais no campo individual do que no campo institucional, tá? A sensação que eu tenho é que ainda existirão instituições voltadas para a mídia educativa, mas que elas continuarão numa linha suave de perda de relevância e de capacidade produtiva, e que a gente continue indo num caminho em que vão sobrando poucos, tá? Como aconteceu nos últimos 20, 30 anos, né? Em que a gente perdeu muitas televisões universitárias, muitas televisões comunitárias, muitas televisões educativas estaduais foram fechadas, né? Então hoje a gente já vive uma realidade em que a gente pode contar nos dedos, assim, uns 3 ou 4, por exemplo, projetos de comunicação que envolvem canais de televisão, etc., que continuam realizando esse tipo de produção, com foco nesse tipo de produção. E mesmo nestes casos, a gente vai notando, às vezes, até uma certa dissolução da intenção original, tá? Ela se torna mais uma televisão de jornalismo, se torna mais uma coisa de atualidade, vai perdendo um pouco aquela característica que era a característica do canal de televisão educativo, do projeto de comunicação educativa, sabe? Ao passo que vem se multiplicando cada vez mais, inclusive como alternativa de renda, né? Que pessoas se dediquem a isso e se firmem como grandes influenciadores de conteúdo educacional, né? Em diferentes tipos de plataformas e formatos e espaços. Então, a minha percepção pessoal é que é isso que vai acontecer. João, muito obrigada pela nossa conversa. Foi um prazer ter você aqui, viu? Obrigado a você, Flávia. Um prazer enorme. E para mim é como voltar a uma casa que me acolheu e onde eu tive a felicidade de produzir muitas coisas interessantes. Seja sempre, então, muito bem-vindo.